Prezadas amigas, queridos amigos, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec escreve a seguinte colocação: todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos pode ser considerado por esse fato médium. Esta colocação, firmada pelo excelente qualificador do Espiritismo, inaugura um conceito de natureza internacional de ordem diferente. Até aquele momento, as manifestações metafísicas, paranormais, paranormológicas, eram consideradas ora sob o tabu do dogma, da intolerância e da perseguição da religião tradicional, ora era travestida pela superstição, pela crendice e pela ignorância, utilizando-se de um vocábulo latino, médium, que significa meio. Allan Kardec define que médium é aquele que está no meio, entre o mundo espiritual e o mundo material, para dar ideia, ou melhor, para vestir aquelas ideias de uma palavra que corresponda ao seu significado profundo, dando-lhes, portanto, uma acepção e uma etimologia própria. Allan Kardec, portanto, inaugura uma nova fase do período do pensamento cultural da humanidade. Porque é graças a essa definição que teremos uma nova visão a partir de então a respeito dos fenômenos espirituais, dos fenômenos paranormais. Ele continua no mesmo capítulo e o mesmo item referido. Pode-se, portanto, dizer que todas as pessoas são médiuns, porque todas elas sentem, em um grau qualquer, em maior ou em menor grau, a presença ou a influência dos espíritos. No entanto, prossegue ainda o mesmo autor, nós normalmente dizemos médium, ou definimos médium, aquele em quem as manifestações mediúnicas ou as influências espirituais acontecem de maneira ostensiva, de maneira violenta, com caráter abrupto. Em geral, portanto, todas as pessoas são médiuns. Usualmente, no entanto, o médium é aquele por quem ou através de quem os fenômenos acontecem de maneira heterodoxa, de forma retumbante, chamando a atenção e caracterizando como um fenômeno insólito, um fenômeno chocante. É o indivíduo que psicografa, é o indivíduo que tem clarividência, é o indivíduo que entra em transe sonambúlico. Esse indivíduo pode ser considerado médium no sentido estrito da palavra. No sentido geral, todas as pessoas são médiuns. A faculdade mediúnica, a partir daquele momento, através de Allan Kardec, era considerada uma faculdade natural do ser humano. A semelhança da inteligência, na qual temos as pessoas dotadas de uma sofisticação intelectual, de uma capacidade cognitiva, de elucubração intelectual desenvolvida, e do outro lado, as pessoas que têm capacidades intelectuais limitadas, que têm transtornos na área da inteligência, que têm retardos cognitivos, intelectuais, e no meio da escala, a maioria da população. A semelhança da aptidão cultural ou aptidão literária de escrever, a aptidão artística dessa ou daquela natureza, tocar piano, tocar algum instrumento, tocar música ou pintar, são, portanto, habilidades que a pessoa pode ter mais ou menos desenvolvida, a mediunidade. É também uma faculdade humana, que pode ser mais ou menos
desenvolvida em cada indivíduo. A faculdade mediúnica, não obstante esta colocação de Allan Kardec, se nós analisarmos, mesmo que de maneira superficial, a história da humanidade, encontrá-la-emos ao longo das épocas, ora, como foi dito, envolvida por tabus, ora, perseguida pela intolerância, pela negação, pela crítica, pela perseguição sistemática. A mediunidade é encontrada em tempos arcaicos, em eras muito remotas, desde eras, portanto, do período de Neandertal, do período paleolítico, segundo o historiador e pesquisador Hernani Guimarães Andrade, que em um belo trabalho registra que no período glaciário de Guns, o homem de Guns colocava a caveira humana ou a face humana de cadáveres à porta das cavernas, sempre voltada para o Oriente, porque aquela cabeça era uma forma de talismã de que os homens primitivos achavam que com elas estariam protegidos das almas dos mortos que voltavam para se comunicar, para se manifestar. Mais tarde, no período greco e mais tarde greco-romano, encontraremos o florescimento filosófico da Grécia, ao lado das grandes manifestações dos deuses. Desde a antiguidade oriental até o período do século V de Péricles, na Grécia, quando há o florescimento filosófico e, ao mesmo tempo, as manifestações pitiáticas, as manifestações dos deuses se comunicavam através dos oráculos, dos pitons ou pitonisas, dos feiticeiros ou gurus, que eram os sensitivos, os médiuns na época, para mais tarde desembocar no período da Grande Israel, em que os médiuns eram vítimas de transe profundo para orientar a cultura hebraica dentro do Torá e das futuras esperanças daquele povo monoteísta. A mediunidade, portanto, era vista na Índia como a manifestação dos rishis, porque os médiuns eram considerados rishis. Ou então, no Egito Antigo, os médiuns eram denominados hierofantes. Ou então, na Grécia, como falamos, pitons, pitonisas. Em Roma, sibilas. Na Idade Média, feiticeiros e bruxos, ou bruxas, aos quais a intolerância do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, jogou nas fogueiras famosas da Idade Média. Encontraremos alguns médiuns causando fenômenos mediúnicos paranormais diante das cortes europeias da Idade Média, diante de reis e rainhas nobres, insensatos, debochados, que acreditavam estar diante do fenômeno de prestidigitação, um fenômeno de ilusionismo, de mágica, em que os médiuns eram colocados sob a crueldade e a intolerância daquelas pessoas ignorantes. Médiuns, no entanto, foram grandes pensadores e religiosos do passado, místicos e sábios, muitas vezes foram vítimas de fenômeno mediúnico. Sócrates, segundo seu filósofo Platão, era de vez em quando tomado pelos deuses e pelo seu daimonion, o seu demônio, o seu anjo da guarda, porque a palavra demônio na Grécia significava anjo tutelar. Eram, portanto, os anjos tutelares que muitas vezes assessoravam a família na Grécia, e o daimon de Sócrates o inspirava em momentos de reflexão. Encontraríamos várias referências de fenômenos espirituais especiais nas antigas civilizações, tanto quanto nas modernas civilizações. Encontramos Buda em transes místicos extraordinários, considerados transes espirituais. Encontramos Maomé mais tarde, vítima de um transe espetacular, quando ele entra em Jerusalém e é vítima de um desdobramento de personalidade, em que, em uma praça pública, em transe profundo, ele começa a ditar toda a doutrina que está hoje no Alcorão.
vítima de transes espirituais. Encontramos a mediunidade presente também em personalidades hediondas, algumas delas vítimas de perturbações, como Nero, que após assassinar sua mãe e a sua esposa, visualiza as duas ameaçando-lhe e prometendo vingança, a tal ponto que na sua alucinação e diante dos pesadelos que tinha com Pompeia e Agripina, ele toca fogo em Roma e mais tarde ergue a chamada Domus Aurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura esquizofrênica ele achava que aquela Casa Dourada poderia protegê-lo da presença espiritual de sua mãe e de sua antiga esposa, ambas assassinadas pela sua impiedade. Mas encontramos também Periandro, um dos 7 sábios da Grécia que assassinou uma esposa sua e que encontra a sua presença perseguindo-o de tal forma que ele vai até o oráculo de Delfos na Grécia pedir a Tebas, um dos sábios da Grécia, que retirasse a presença da sua esposa Melissa do seu lado, assassinada a pontapés pela sua crueldade. Encontramos Tibério César, que chegou a assassinar Sejano, o secretário particular, porque em um momento de comunicação espiritual, esse secretário entrou na sua sala e perturbou ele no contato com os espíritos. Encontramos, segundo os historiadores do povo antigo, os historiadores da Roma antiga, Brutus, que era vítima de fenômenos mediúnicos, que entrava em transe e via o seu anjo mau, segundo as tradições da história antiga. Encontramos nos livros sagrados de todas as religiões fenômenos mediúnicos espetaculares: o livro dos mortos do Egito, o livro tibetano dos mortos, o bardo de Todol. Encontramos várias manifestações de fenômenos espirituais. Encontramos no Bhagavad Gita, no Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia, várias manifestações e sugestões de fenômenos de comunicação com o chamado além. Encontramos na Bíblia vários fatos que são fatos inquestionáveis de presenças espirituais. No Antigo Testamento, quando Moisés entra em transe e recebe as tábuas da lei, através de um fenômeno que hoje seria um fenômeno psicográfico, onde ele escreve na pedra as leis mosaicas dos 10 mandamentos. Encontramos também manifestações, como é o caso da do rei Saul. O rei Saul, que de vez em quando evocava espíritos, chegando a evocar o espírito de Samuel, que volta do mundo espiritual para lhe orientar em relação à guerra que ele havia desencadeado. E o rei Saul fala a respeito dessas colocações. Mas vamos encontrar também, dentro dessas colocações, os profetas de Israel. E mais tarde, no Novo Testamento, vários fenômenos mediúnicos. Desde as premonições, das intuições, em que as pessoas eram tomadas por aquilo que está descrito como o Espírito Santo, que estavam cheias do Espírito Santo e falavam, isto é, intuídas mediunicamente, como está no Evangelho, em várias ocasiões. Desde, por exemplo, as manifestações em relação ao homem de Nazaré, que havia sido previsto desde Simeão na sinagoga, que olha para aquele bebê e tem uma exclamação dizendo que aquele bebê era o futuro da humanidade. Ou então, João o Batista, que também era vítima de fenômenos espirituais extraordinários, de intuições, de precognições, e mais tarde a vida dele, que é toda feita de fenômenos espetaculares, fenômenos espirituais redundantes, dialogando com espíritos da mais variada monta, desde aqueles espíritos angélicos que com ele se comunicavam, até as entidades agressivas e sofredoras que tentavam de alguma forma trabalhar sem conseguir a sua missão e a sua tarefa. E em um momento especial, conforme narram os evangelistas, ele sobe ao Monte Tabor, a uma montanha, e ali duas personalidades famosas aparecem diante dos apóstolos, deixando-os estupefatos, Moisés e Elias, as duas personalidades mais importantes da história do povo hebreu. O primeiro, o
grande legislador, e o segundo, o grande profeta. Ambos aparecem, já haviam morrido há mais de 700 anos o primeiro e 500 anos o segundo. Ambos aparecem diante de Pedro, João, Tiago e ele que se encontrava transfigurado. Era a primeira sessão espírita de materialização, onde apareciam aqueles seres materializados, homenageando o Senhor dos Espíritos, que era como ele era considerado. Era, portanto, uma sessão inquestionável, que depois eles desaparecem, e ele próprio, o Senhor, após morrer, 3 dias após, segundo a tradição, ele aparece depois de morto na sua ressurreição. Depois de morto, aparecerá várias testemunhas, demonstrando que a morte não mata a vida, e que aqueles que se encontram no além podem se comunicar com aqueles que estamos no aquém. É, portanto, as manifestações mediúnicas, espirituais, que no cristianismo florescem, para mais tarde serem abafadas pela intolerância medieval, mas não obstante essa intolerância mesmo da Idade Média, fenômenos aconteciam que eram considerados ora demonopatias, demoníacos, e de outro lado, ora milagres, manifestações miraculosas consideradas pela Igreja Romana. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Santa Teresa d'Ávila, São João Crisóstomo, e vários deles na história da veneranda Igreja Católica Apostólica Romana eram instrumento de comunicações espirituais extraordinárias. Teresa d'Ávila erguia-se no ar de levitação, tinha clarividência, clareaudiência, psicografia automática. São Francisco de Assis deslumbrava os espíritos, inclusive o próprio Jesus, que ele dizia ver. Santo Antônio de Pádua, que era vítima de bicorporeidade, de bilocação e de transfiguração que acontecia com ele. E outros fenômenos, como São João Crisóstomo, que era vítima de psicografia, de fenômenos físicos, a ponto de no dia seguinte se confessar e aplicar silício nas costas, flagelos, pedindo perdão aos seus irmãos de monastério, porque durante a noite acordou todos pelos fenômenos físicos que os espíritos provocavam através dele. Vários médiuns santos que se manifestavam, como Santa Brígida da Suécia, e outros santos extraordinários que eram vítimas de fenômenos, demonstrando que os mortos voltam para se comunicar, que aqueles que morrem são vivos, alguns vivos na carne e outros vivos sem a carne, mas que constituem uma população imensa que a Idade Média considerou em 3 locais específicos: céu, inferno, geográfico, como sendo estado de consciência, mas que a criatura da época não podia ainda compreender em totalidade. Extraordinários pensadores fora da religião também foram vítimas do Deus Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, vítima de transes, e segundo Boccaccio, personalidade cultural e famosa da Idade Média, que é quando Dante Alighieri morreu, o último capítulo, os 13 cantos do céu estavam perdidos para compor a Divina Comédia. E o seu filho, Jacopo, um dia sonhou com o pai que dizia: venha comigo, que eu vou te mostrar onde está o último capítulo da Divina Comédia. E levando-o até o local onde ele havia morrido, e nesse local, atrás de um quadro que havia um cofre, ele aponta para o cofre e diz: aqui está o resto da Divina Comédia. Jacopo acorda às 3 horas da madrugada, espera o amanhecer, chama o advogado testamenteiro e vai com ele até a casa onde o pai havia morrido, havia ficado, que ele havia ido durante o sonho, e ali chegou a abrir aquele cofre e está o resto da Divina Comédia, a maior obra da Idade Média considerada. Esses fatos são, portanto, inquestionáveis a respeito do fenômeno mediúnico. Voltaire, mais tarde, cético, totalmente negando as manifestações religiosas do seu tempo, foi vítima de transes nos quais escrevia obras admiráveis. Ele chegou a dizer que escreveu a obra Cartas a Júlia enquanto dormia, enquanto sonhava. Ou Daudet, imortal da Academia Francesa de Letras, vai dizer que escreveu uma das suas obras também em transe,
que alguma coisa lhe pegou pela mão e obrigou a escrever, e ele não teve nenhuma participação na produção da obra. Encontramos vários sábios, compositores como Chopin, Mozart, que em uma carta sua, que mais tarde foi transcrita por Leon Denis, no livro do Invisível, Mozart vai dizer a um amigo seu de Viena: tu queres saber como é que eu componho? Eu também não sei. Eu sei que de vez em quando eu ouço músicas de concerto, sonatas, concertos e óperas, que me vêm à mente tão belos que eu tento, com dificuldade muito grande, colocar uma cópia pálida daquilo que eu escuto no pentagrama musical. Ou então Tartini, o compositor italiano, que escreveu uma sonata para violino, chamada Sonata ao Diabo, que ele colocou o nome, porque não era ele que escreveu, foi alguma coisa que tomou conta dele. Ou o psiquiatra suíço Carlos Gustavo Jung, que em uma das suas obras, chamada Resposta a Jó, ele vai dizer: se existe algo como espírito, esse espírito me pegou pela nuca e me obrigou a escrever com rapidez. Eu estava com dificuldade no fígado, com problema hepático, com febre, e após escrever esse livro, durante 3 dias e 3 noites, a febre parou e a paz voltou a reinar em minha casa. Foi, portanto, um fenômeno que ele não conseguia explicar, tentava explicar dentro dos arquétipos junguianos, dentro do inconsciente coletivo, mas não conseguia explicar aquelas colocações onde, em resposta a Jó, há um convite à pessoa a ler o Evangelho de Jesus, a interpretar a personalidade de Jó, que é uma personalidade mitológica, o símbolo da paciência, para o indivíduo se libertar dos seus conflitos inconscientes. É, portanto, uma colocação extraordinária. No dia 15 para 16 de fevereiro de 1939, anota o jornal Le Réservatoire Romano, jornal oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, mais tarde traduzido aqui para o Brasil, no jornal Ave Maria em Petrópolis, de setembro de 1970, ele vai dizer, depoimento de um cardeal, o cardeal Eugênio Pacelli, que nessa madrugada, orando na igreja e na Catedral de São Pedro, no Vaticano, ele ali em transe, orando, em reflexão, já era de madrugada, quando ele sente aproximar-se alguém. Ele diz que abre os olhos e ao olhar, estava diante do Papa Pio X, que já havia morrido, e o Papa Pio X aproxima-se, e ele próprio diz, ele disse: Pacelli, eu venho em nome de Jesus te informar que logo mais tu serás Papa. Eugênio Pacelli olha aquele ser espiritual ali e diz: não é possível, eu não posso ser Papa, porque está na glória do Vaticano o Papa Pio XI, e ele é meu amigo, ele goza de saúde, ele está muito bem. E o ser espiritual diz: pois eu te digo que logo mais tu serás Papa. E eu redargui: mas sua santidade? Não sou santidade, sou teu irmão, e venho te dizer que Jesus precisa de alguém que esteja à frente do rebanho católico e que seja muito sábio, que haja com muita justiça e com muita sabedoria, porque logo mais coisas terríveis acontecerão no planeta. E desaparece diante dos seus olhos. Ele desce, já estava claro, já estava quase de dia, passa pelo guarda suíço, ajoelha-se diante do Papa Pio X, isto é, do túmulo do Papa Pio X, no subterrâneo dessa catedral, onde estão os corpos dos papas sepultados, e ali ora demoradamente. E ao sair da catedral, o guarda que tomava conta diz: Sua Eminência, por que Sua Eminência está tão pálido? E ele responde: porque acabei de falar com o Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu. Eu sei, ele era meu amigo. Foi ele que me encaminhou ao cardinalício. Foi ele que me conferiu o anel e o chapéu de cardeal. Ele veio me dizer que logo mais eu serei Papa. E saiu cabisbaixo do salão. 2 semanas depois, o Papa Pio XI adoeceu, morreu. E no escrutínio secreto, para se votar quem seria o seu sucessor, Eugênio Pacelli é escolhido por unanimidade de votos. E ergue-se como Papa Pio XII. Nesse mesmo ano, 1939, no mês de agosto, Hitler invade a Polônia. Os Países Baixos tombam. Estoura a Segunda Guerra Mundial.
E Eugênio Pacelli se recorda da visão que teve com o Papa Pio X e negocia a paz com Hitler, chegando a salvar, segundo os historiadores, milhares de vidas, graças à sua diplomacia. Foi considerado o Papa da diplomacia, graças às suas relações, chegando a usar o suave João 23, que seria uma história do futuro Papa, em Amsterdã, para o encontro com Hitler, um lugar neutro, para negociar a paz e para salvar algumas vidas que na sua sanha de destruição Hitler não tinha piedade. Era, portanto, uma visão mediúnica, que ele mais tarde vai declarar que teve encontros espirituais com o próprio Jesus, que o orientava, que o aconselhava em momentos de muita dificuldade. É, portanto, extraordinária essa colocação. E teremos vários outros médiuns. Vários médiuns que sensibilizariam a cultura no século XX, particularmente, no século XIX e no século XX. Que seria difícil aqui citar todos: Fernando de Lacerda, Frederico Júnior, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, que psicografou várias obras de Vitor Hugo, vários médiuns sonambúlicos como Hércules Mirabelli, que chegaram a ser levitado, fotografado por várias testemunhas no edifício Martinelli, edifício famoso em São Paulo, se não me falha a memória, fotografado várias vezes, em transe, chegando a psicografar em 17 idiomas diferentes, em transe, com duas mãos ao mesmo tempo, cada uma delas psicografando mensagens diferentes. E outros médiuns como Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho, que nas suas sessões de materialização luminosas projetava espíritos que apareciam cumprimentando pessoas, sendo fotografados. E outras estrelas da mediunidade, como é o caso de Rosemary Brown, a médium inglesa, que era médium musical, chegava a receber partituras de Chopin, de Liszt, sem entender nada de música clássica, estudada por especialistas que disseram que eram os estilos daqueles compositores que ela estava recebendo, que se tratava de Mozart, de Mendelssohn, de Chopin, de Schubert, que ela recebia em momento de transe, e vários outros. Entre eles se destaca a figura de Chico Xavier, que com a sua estrela mediúnica sensibilizou a opinião pública internacional, graças à sua psicografia extraordinária, sem falar na ciência, que desde a década do século XIX entrava em transe mediúnico e investigava esses transes. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, médico, fisiologista, examinou vários médiuns, Daniel Douglas Home, Oswald Paladino, os irmãos Davenport, Slade e outros, que davam provas, e ele chegava a dizer: não, é alucinação, é a interferência da mente. Chegava a pegar o espírito materializado, a tentar arrancar a barba. Certa vez um espírito chamado Benny Boab, que era materializado por uma médium, a senhora Deberrance, ou melhor, Eva Carrière, uma médium francesa, que materializava esse espírito com traje oriental, com traje de árabe, e que aparecia com a indumentária, com a aparência de um homem barbado. Ao materializar, Charles Richer teve a ideia fantástica de arrancar-lhe a barba com força, e o espírito deu um soco na barriga, que foi um prodígio. E ele naturalmente fez várias experimentações. Chegava a cortar o cabelo do espírito para examinar em microscópio, e era um cabelo diferente do cabelo da médium. Chegava a cortar a roupa, pesar o espírito na balança, e a pesar médium. Fez várias experimentações e mais tarde disse que acima dos 5 sentidos há um 6º sentido humano. Mais tarde, William Crookes, o grande químico e físico do século XIX, o maior químico e físico da sua época, atestou o fenômeno mediúnico, dizendo que a mediunidade não é possível, ela é real, porque examinou durante 3 anos a média de 15 anos Florence Cook e vários médicos, mas foi Allan Kardec, que antes deles examinou o fenômeno mediúnico. No livro dos médiuns temos a maior obra escrita a respeito do assunto. O primeiro capítulo já é uma proposta filosófica. Existem espíritos, e ele, através de uma análise, responde: existem espíritos. Uma análise lógica, filosófica. No segundo capítulo
capítulo ele passa ao método, depois aos sistemas, para chegar no capítulo ele vai dizer, como referimos no começo, que é todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium. Ele examina os tipos mediúnicos. Charles Richer, 30 anos mais tarde, vai dizer: há dois tipos de fenômeno: fenômeno objetivo, fenômeno subjetivo. Allan Kardec falava fenômeno material, fenômeno intelectual, ou fenômeno de efeitos físicos, fenômeno de efeitos intelectuais. 30 anos antes. Quando, quase 60 anos depois, o Dr. Joseph Banks Ryan vai dizer: existem fenômenos psicapa, materiais, fenômenos psigama, intelectuais, Allan Kardec já havia chegado à mesma conclusão. Quando Sigmund Freud diz que há transes aparentemente mediúnicos que não são, porque há transes que são do inconsciente da pessoa, Allan Kardec, sem usar o termo inconsciente, porque a psicanálise não havia ainda sido elaborada, 50 anos antes, já falava: o espírito do médium pode se comunicar, ele pode também entrar em transe e desabafar, e colocar para fora os seus conteúdos, os seus arquivos, as suas experiências. Ele considerou já o fenômeno do inconsciente, mas, diz Allan Kardec, há fenômenos que não podem estar no inconsciente do médium. Ele não falou esses termos. Digamos que eu tenha algumas ambições. Por exemplo, eu quero ser general do exército, eu quero ter um alto posto na marinha e não consigo nem ser soldado. Eu posso, em transe, falar com a postura de alguém do exército, que é uma frustração de minha personalidade, que no momento eu coloco. Se eu quero ser padre e não consigo nem ser coroinha, eu posso entrar em transe e falar até no latim. Eu posso até passar uma impressão de padre, porque é uma frustração da minha personalidade. Mas há fenômenos que não estão no inconsciente. Informações que o médium diz que ele não sabe, porque tudo aquilo que está no inconsciente é porque ele arquivou de alguma forma. Então Allan Kardec vai concluir pelo fenômeno mediúnico. E quando ele diz: é uma faculdade neutra, não depende do moral. Ela é uma faculdade, do ponto de vista moral, neutro. Não é nem boa, nem má. Da mesma forma que a inteligência pode ser boa ou má, a depender do direcionamento. A inteligência é neutra, não é nem boa nem má. Mas o uso que nós fazemos dela é que podemos, através da inteligência, salvar vidas ou criar uma bomba atômica. Através da mesma inteligência. A mesma inteligência que mata, que assassina, é a inteligência que salva vidas. Da mesma forma que nós podemos escrever coisas nobres, edificantes, podemos escrever pornografia, podemos escrever sobre agressividade, calúnias. É a mesma habilidade literária que nós direcionamos para um ou para outro lado. A mediunidade é a mesma coisa, é uma faculdade do indivíduo. Neutra. O uso que a gente faz dela que vai torná-la dignificante ou um instrumento de perturbação. Quantos de nós temos inspirações mediúnicas para um lado e para o outro? Por exemplo, um casal que se ama, vem inspirações, o apaixonamento, vem intuições extraordinárias naquele momento, mas quantas brigas conjugais que também vem cada intuição. A pessoa diz coisas para ferir o outro, coisas que vêm na mente, assessorada por entidades perversas e pervertidas nesse momento. É a mediunidade, para um lado ou para o outro, na inspiração e na perturbação. Então tudo isso tem a ver com nosso direcionamento. E ele vai dizer: é uma certa predisposição orgânica. Os espíritos, aliás, dizem isso para ele. É uma certa predisposição orgânica, está no organismo. Mas o que quer dizer isso? Nós não sabemos. Na época não sabíamos. Os espíritos diziam que está no organismo. Isto é, o médium, ele tem, o médium ostensivo, bem se vê, ele tem uma disposição cerebral, neurológica para o transe mediúnico. Mais tarde André Luiz vai falar sobre a glândula pineal, no capítulo 3 dos Missionários da Luz, que é a glândula pineal, que para a época, década de 40 do século passado, era considerada pela medicina um órgão vestigial da evolução, sem nenhuma importância, um resquício da evolução que tenderia a desaparecer, e que mais tarde a ciência percebeu que a glândula pineal coaria a luz responsável pela melatonina, que é a pigmentação da nossa pele, dando aí as diferenças étnicas, raciais,
Então, vai dizer a ciência que é responsável por esse ciclo. Mas André Luiz já havia falado isso e muito mais. A glândula pineal é responsável pelos fenômenos sexuais da infância, trabalhando a sexualidade da criança, adormecendo, aliás, a sexualidade da criança, e mais tarde, principalmente na puberdade, ela perde essa função de velar o sexo, abrindo espaço para a puberdade, os fenômenos sexuais, e assumindo uma segunda função, que ele chama glândula da vida mental. Isso é, dos transes mediúnicos, que a tradição chinesa chamava chakra coronário, a tradição oriental, aliás, e a chinesa falava a flor de 1000 pétalas que se abrem, o superconsciente da psicologia transpessoal, essa área que seria a parte orgânica, por onde as manifestações mediúnicas ocorrem, do ponto de vista físico. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira constatou que os médiuns têm uma glândula pineal diferente daqueles que não são médiuns ostensivos, que eles possuem cristais, rochas no cérebro, que têm propriedades eletromagnéticas. Aqueles que entram em transe mediúnico têm uma quantidade muito maior daqueles que não são médiuns ostensivos. É, portanto, uma faculdade do indivíduo, como todas as faculdades, mas que precisa de um corpo específico, de uma estrutura para se manifestar. Da mesma forma que o pianista, ele tem a habilidade de tocar piano, mas ele precisa de dedos alongados, ele precisa de agilidade nas mãos, ele precisa de um instrumento. Da mesma forma que o Albert Einstein é o espírito que é inteligente, mas precisa de um cérebro compatível para decodificar a sua inteligência, expressar a sua inteligência. Então se trata de uma função da alma, como todas as funções são da alma, mas que o corpo reveste de células específicas para se manifestar. Mas a doutrina espírita vai dizer, embora a moral não é relevante para a manifestação do fenômeno mediúnico, ou moral, é essencial para uma mediunidade equilibrada, a mediunidade saudável. O médium é um indivíduo normal, com uma função paranormal, embora algumas sejam anormais. Mas ele é uma criatura normal, convencional como todos os outros. Era muito comum no passado do movimento espírita, o médium ou o pseudo-médium, quando entrava em transe, rasgava a roupa, batia em todo mundo, quebrava a cadeira, e as pessoas diziam, nossa, é autêntica a mediunidade. Não é transtorno. É uma pessoa que está em convulsão. Não tem nada a ver. Crises nervosas. Senão a gente vai considerar a mediunidade como uma espécie de musculação. Imagina os médiuns fracos. O que é que vão ter? Não. É um pouco de fantasia. Que a pessoa tem desequilíbrios. Não quer dizer que ela não possa também ter a mediunidade. Mas os desequilíbrios é que estão fazendo a mediunidade aumentar. Porque a pessoa diz assim, é muito comum também entre nós. Mas os médiuns ficam muito desequilibrados. Se mexer nessas coisas, meu Deus do céu. Se a pessoa tem uma antena, ela está captando em qualquer lugar. E se não captar os bons, vai captar os maus. É melhor ir direcionando para captar os bons. O indivíduo não sofre porque é médium, porque a mediunidade não é uma desgraça que é atirada sobre o indivíduo. O indivíduo sofre porque é um espírito endividado. E talvez através da mediunidade, algumas dívidas são cobradas, são resgatadas, alguns compromissos, alguns sofrimentos lhe chegam, como chegariam de outra forma. Ah, mas os médios sofrem muito, e os não médios também. Quem é que não sofre nessa vida de meu Deus? Todo mundo sofre. Eu me lembro de Divaldo Franco comentando que Joana apareceu para ele e disse, olha, esse negócio, essa tarefa de ficar psicografando, etc. Eu tenho direito de escolha. Eles têm, nós temos débitos. E esses débitos estão sendo resgatados dessa forma. Se você não quiser mais participar da sessão mediúnica, você tem todo direito. Mas essas dívidas vão aparecer de outra forma. Você pode chegar a ficar doente em cima de uma cama. O que é que você prefere? Ficar doente ou trabalhar na mediunidade? E a educação não precisa de nunca mais, perguntou nada, né? É uma questão de opção. Então, o médium é uma criatura convencional, mas que tem uma habilidade específica. O que não quer dizer que ele saiba tudo, porque também há muitas fantasias. O médium chega para alguém, olha e fica, e a gente fica tremendo porque ele sabe o nosso segredo. Não sabe nada. Não sabe nem o segredo deles. Isso daí é um pouco de fantasia, porque se os espíritos bons são nobres, eles respeitam a nossa privacidade. E eles não ficam dizendo o segredo de cada um para os médiuns. Isso é fantasia. E se os médicos não querem saber o segredo dos outros, eles estão assessorados por entidades brincadoras, que não sabem tudo também. Então é um pouco de fantasia
é um pouco de superstição, e a gente deve evitar isso. Então fica uma espécie de chantagem emocional. Toda vez que a gente entra na casa espírita e vê o médium, a gente fica já tremendo porque ele sabe dos nossos segredos. Então temos que ter muita calma. E as pessoas que vão aos médios também, eu vejo muita gente ir aos médios e diz assim: olha, sente aí que eu vou contar minha vida desde o começo. Quem é que aguenta? Então, se são duas pessoas, são necessárias duas vidas. Não conte o problema que você está vivendo. Vá no foco do problema. Se ele é médium, ele vai ter um poder de penetração, ele vai ser orientado pelos espíritos e vai falar. E vai orientar você. Então, nós temos que ter muito cuidado, não se restringe a esse fato, ao problema que você está vivenciando, e deixemos o médium. E aí a pessoa acaba fazendo um salamaleque, inventa as coisas, e às vezes o espírito está ali no médico dizendo: não é assim não, é mentira, etc. O médium tem que saber dosar. Não sabe se o espírito está falando a verdade ou se a pessoa que está mentindo, ou o contrário. Então temos que ter muito cuidado. Até porque os espíritos podem querer botar o médium, às vezes em uma situação ridícula, em uma situação de brincadeira. Daí temos muito cuidado com essas profecias. As pessoas que olham assim: eu vejo 15 obsessores com você, que eu não sei como é que conta. Os obsessores posam e eles ficam contando. É uma fantasia. Nem Cristo chegou a contar o obsessor de inimigo. Então esses versos são super médios. Temos que ter bom senso. Temos que ter um cuidado. Até porque quase sempre essas informações sempre para o mal. Sempre para o lado negativo. Estou vendo sua aura escura. Estou vendo uma tragédia na sua vida. A gente só vê o lado negativo. Se está vendo, temos o cuidado de passar. Até porque não vai ajudar a pessoa. Meu amigo, procure se vigiar mais, ore mais. É o que a gente pode fazer, tenha cautela, leia mais o Evangelho, etc. Procure praticar o bem. Ao invés de notícias apocalípticas, catastróficas, os bons espíritos, sem exceção, nunca dão mensagem para assustar ou para deprimir. Até porque mensagens que deprimem, a mídia aí está cheia. As informações dos veículos de comunicação, a gente não aguenta mais. Eles sempre vêm para elevar a humanidade, não para deprimir. Então temos cuidado em estudar. Como é que a gente sabe se a gente é médium? Eu vejo muita gente dizendo: não sei se eu sou médium ou não sou. Eu sou ou não sou. E aí vem alguém dizendo: você é, você não é. Não existe uma estrela na testa da pessoa para a pessoa dizer quem é e quem não é. Kardec vai dizer: não há nenhum sinal exterior que diga quem é e quem não é. É uma faculdade psíquica, psicofísica, digamos assim. Então lá é a pessoa que vai estudar. Quem que não sabe que tem uma boa memória, que tem um talento para tocar piano? Quem que não sabe que tem uma habilidade cultural, uma habilidade artística? É a pessoa que vai se estudar. Pessoas que me disseram que eu sou médio, eu sou? Eu não sei. Você que é o dono da mediunidade não sabe, eu vou saber? Não! Aí eu disse: você sente alguma coisa? Não sinto nada, então não é. Ah, mas eu sinto isso, sinto aquilo, então é. Então a pessoa que vai dizer: sensação de presença, sensação de estar sendo visto, de estar sendo observado, variações às vezes emocionais, sem motivo nenhum, uma euforia, de repente uma tristeza de uma hora para outra, ou então fenômenos insólitos que acontecem. Raul Teixeira e Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, costumam dizer que eles, no começo da mediunidade, entravam no enterro e ficavam tão tristes, que ficavam mais tristes do que a dona do defunto. E depois iam para o casamento e ficavam mais felizes do que o noivo, continuavam solteiros. Assimilavam o psiquismo do ambiente, ficavam alegre ou triste. E aí começaram a estudar: meu Deus, quem sou eu nessa perturbação toda? Quais são as minhas características, a minha personalidade? Porque eu ficava assimilando o psiquismo do ambiente e o psiquismo das pessoas. Então é uma antena, é um telefone, como diz o espírito Joana de Ângeles. Imaginemos um telefone colocar no meio da rua, a gente vê os orelhões aí. Então qualquer pessoa usa inescrupulosa e quebra o telefone. Então a mediunidade é um telefone que deve ser cuidado para transmitir muito bem as informações. E como estudar os sintomas, estudar a doutrina espírita. Ninguém vai poder entrar no laboratório de química sem saber as noções básicas de química. Pode cometer um acidente. Pode tentar beber H2SO4 achando que é H2O, água. Não é água ou é ácido sulfúrico. Então temos que ter muito cuidado. O indivíduo tem que ter, não é se tornar PhD, espiritismo, que ninguém é.
Mas saber como é a mediunidade, como é que ocorre o fenômeno mediúnico, como é a função, o que ocorre na incorporação, será que o espírito incorpora realmente no médium, como a água entra num copo? Não, é um fenômeno de psicofonia, o espírito se aproxima do perispírito, transmite o pensamento do cérebro do médium, decodifica em linguagem oral ou linguagem escrita, se for psicografia. Então ele tem que estudar, tem que saber quais são as suas reações nervosas, o que é seu, o que é do mundo espiritual, estudar a primeira doutrina. Essas questões do chamados médiuns que não estudam, porque muita gente diz assim, não, porque o guia espiritual disse para a gente não estudar, já vi isso. O guia espiritual me disse que eu não devo estudar, porque ele estuda por nós. Eu já vi grupos mediúnicos onde o guia disse isso. Esse guia está precisando ser guiado. Imagine o guia dizer isso para o grupo. Eu disse, meu amigo, e quando você desencarnar e o guia estiver reencarnado, o que você vai fazer lá? Porque seu guia, a tarefa do guia não é estudar pela gente, é iluminar a pessoa, é promover o progresso da pessoa. Senão o que é que vai ser de nós quando chegarmos lá e não encontrarmos o guia? Cada um é responsável pelas suas conquistas. Então tudo isso tem a ver com o estudo, a prática mediúnica saudável. O médium tem que ter a chamada flexibilidade mediúnica. Ele tem que saber que ele, o bom médium, diz Allan Kardec, não é apenas aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos. Porque quando ele é simpático com os bons espíritos, ele serve aos bons espíritos em várias tarefas. Diz Arnaldo Rocha, o grande doutrinador da seção espírita do grupo espírita da prece, que Chico Xavier participou, ele diz que várias ocasiões via Chico Xavier receber entidades agressivas, vítimas de deformações, algumas na zoantropia, na licantropia, deformados em forma de animais, chegando farejando, urrando, ululando, latindo nas sessões mediúnicas, entidades grosseiras e viciadas. E depois dessas entidades se comunicar, viam seres espirituais venerando, contemplando, como irmão Sheila, para dar comunicação. O bom médium é esse que tem a flexibilidade mediúnica. Se o médium só recebe os guias, é porque não são guias. Alguma coisa está errada. Jesus veio para os pecadores, para os sofredores. Os médios não podem, não é normal a função mediúnica ficar sempre o médium contemplando, estar em contato com os espíritos bem-aventurados. Para quê? Para falar coisas que já estão no Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer coisas que nós já sabemos na codificação. Então a função da mediunidade é ajudar os sofredores e, claro, também receber orientações iluminadas para a humanidade. O médium nem aquele que toda hora está se comunicando. Eu vejo pessoas dando comunicação a todo momento, estão no ponto de ônibus, estão recebendo Bezerra de Menezes. Como se Bezerra de Menezes é o colega dele da musculação. Pessoas que recebem aí por aí, em qualquer momento, Maria de Nazaré, como se essas entidades estivessem a todo momento à nossa disposição. Não é bem assim. Isso é um pouco de fantasia e um pouco de bom senso. Até porque os bons espíritos são muito disciplinados. Eles sabem o momento de se comunicar. O que é que no ponto de ônibus o espírito vai falar que a gente não saiba? Então temos que ter muito cuidado com essas informações, com essas colocações, para não gerarmos uma superstição na área mediúnica, não gerarmos perturbações na área mediúnica. Portanto, o médium saudável é aquele que se preocupa com o estudo a si mesmo, estudar a si mesmo, estudar a mediunidade, os hábitos, exercitar, claro, a mediunidade, depois que estudou a doutrina espírita, que melhorou seu desequilíbrio, se for o caso, estudar a mediunidade. A mediunidade pode ser estudada, mas também exercitá-la periodicamente, seja na psicografia, de vez em quando, seja na sessão mediúnica com um grupo. O médium sozinho trabalhando é sempre um risco. Porque como as manifestações acontecem através do seu psiquismo, ele não é neutro, não é imparcial para avaliar, porque ele fica envolvido emocionalmente também com aquilo que acontece. Então é necessário um grupo para assessorar. Chico Xavier, que é Orcondur, sempre trabalhou com grupos que avaliavam as comunicações que aconteciam. O médico deve se preocupar com a alimentação no dia da sessão, nem se alimentar demais, nem ficar com fome na sessão mediúnica. O problema não é comer carne ou deixar de comer carne. O problema é o indivíduo comer, seja carne, que a alimentação, se puder ser evitada, é melhor, porque não é por conta de nada, é porque a carne, como é muito pesada, às vezes a digestão é mais demorada, gera o amaulentamento e o sono, e a pessoa não se concentra na reunião e dorme.
por causa do metabolismo. Mas o problema não é deixar de comer carne, porque se a pessoa também não comer carne e ficar dentro da sessão pensando no bife, que não comeu, melhor comer bife. E uma sessão mediúnica lúcida. O importante é ter uma alimentação frugal. E ir para a sessão mediúnica, como diz Jesus, não é aquele que entra na boca, come e corrompe, mas sim que sai do coração. Então, cuidar muito bem do seu psiquismo, evitar o estresse no dia da sessão mediúnica, o sono, repousar. Se puder, claro que nos tempos atuais, com muito trabalho, com muita aceleração, às vezes é difícil, mas se puder, algumas horas antes, relaxar, repousar uns 15 minutos, muito bom. Na área sexual, aqueles que têm parceiros sexuais, se possível, evitar um dia antes a comunhão sexual. Ninguém vai morrer por conta disso. Se a pessoa disciplina a mente, a pessoa consegue. Então ele evita. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo pode ter um envolvimento muito profundo na véspera e ir com aquelas imagens na cabeça, principalmente se a relação foi frustrante. Ou se o envolvimento foi muito intenso, vai desgastado. Então é natural que a gente aborde essa questão e a pessoa vai para a sessão mediúnica com as imagens ou com as sensações. E, é claro, depois da sessão mediúnica, não é nenhuma imposição, mas se puder, evitar também ideal, porque depois da sessão mediúnica os médios adormecem, desdobram e são levados pelos espíritos para continuar a sessão mediúnica que ocorreu ali com os mesmos médios. E as energias às vezes são utilizadas, mas pelo menos um dia antes da sessão, para preservar aquelas energias que são utilizadas. Ninguém agora aqui vai evitar fazer ou, naturalmente, evitar ter os seus deveres conjugais. Não é isso. Mas ideal, se pudesse, naturalmente se abster, mas principalmente a conduta mental e a conduta moral do médium, para uma reunião saudável, para uma reunião vibrante. Para finalizar, gostaríamos de citar algumas coisas. Primeiro, João de Anjos costuma dizer que o bom médium, aquele que é um médium dedicado, realiza 2 encarnações em uma. Porque, se por um lado ele tem os deveres sociais, os deveres humanos que todo mundo tem, o médium precisa cumprir bem os deveres humanos, os deveres domésticos, os deveres de pai, de mãe, de esposa, de marido. Se ele deixa tudo isso em lacuna e vai para o centro espírita, é fuga. Ele precisa ser um bom cidadão primeiro, cumprir os seus deveres sociais, mas, quando todo mundo vai dormir, quando todo mundo vai descansar, ele tem outra realidade que ele vislumbra. Então ele faz 2 encarnações em uma de João de Jesus, quando cumpre bem os seus deveres. Será que o médium é missionário? Meus amigos, se a gente for contar os médiuns missionários da história, sobraria dedo nas mãos. Não, seria insuficiente. São muito poucos os médiuns missionários. A maioria vem em provas. Espíritos em provas que através da mediunidade vieram para poder elevar os seus pensamentos. Para concluir por fim, sempre cito, e já contei algumas outras casas, uma experiência pessoal. Quando eu comecei na doutrina espírita, imaturo, inexperiente, ainda não tinha um trato para a mediunidade, eu estudava muito Allan Kardec e comecei a fazer palestras. Comecei no dia 17 de agosto do ano 2000. E comecei a levar a mensagem espírita aqui a acolá, e levando a mensagem, e comecei a enfrentar algumas situações que a mim me chamavam a atenção, e que eu não entendia na época, e que me sensibilizavam profundamente. Um dia, por exemplo, indo ao centro espírita aqui de Salvador, a Sociedade Espírita André Luiz, eu saltei ali na Estação da Lapa, porque fica ali no centro da cidade, e ao saltar de ônibus, subi a Estação da Lapa, uma senhora que estava deitada no ponto de ônibus, que eu vinha da rua. Quando eu me aproximei, ela levantou e me encheu de desaforo, me xingou e me fez etc. Eu tive aquela surpresa, e de vez em quando eu ia nessa instituição, eu descia às vezes, ela já estava ali dormindo. Quando eu descia, lá vem esse infame! Aqui para nós, às vezes eu tinha vontade de reagir. Vinha a vontade de dizer umas coisas também para ela, mas daqui a pouco eu tenho palestra, com que cara eu vou subir para fazer a palestra, depois de eu ter dito algumas coisas para essa senhora, e de repente ela reage, etc. Eu digo algumas coisas, ela morre do coração, vai aparecer no dia seguinte, orador espírita mata uma senhorinha, uma velhinha na rua, porque a adolescência é assim. Então, meu Deus, e confesso que aquilo me chamou a atenção. E outros acontecimentos. No ano de 2002, no dia 29 de julho, eu fiz uma palestra na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, interior de Pernambuco. Eu fiz no Centro Espírita Missionário da Luz algumas palestras, no dia 28, 29 de julho, véspera da desencarnação de Chico Xavier, e 29 de junho,
eu estive em Arco Verde fazendo uma palestra, um workshop, um seminário, e em uma reunião, no intervalo, no almoço, nós estávamos almoçando, havia algumas pessoas, e uma delas, que é um amigo meu profundo, uma amizade profunda que eu tenho até hoje, voltou-se para mim e entrou em uma espécie de surto. Virou-se para mim e começou a dizer coisas muito desagradáveis. Levantou-se e foi para a minha direção como se fosse me agredir. Eu fui chegando para trás e havia uma espécie de janela e aquela impressão de que eu ia ser atirado para aquela janela. Segurei ele, mas não sei. Ele voltou à normalidade e começou a chorar. Aquilo me marcou durante anos, aquela experiência e algumas outras. Muito tempo depois, participando de uma sessão mediúnica, em um interior também, numa cidade, eu estava em reflexão, ainda não dirigia trabalhos mediúnicos como hoje eu faço, e eu ali, como convidado, apenas em oração, um dos espíritos se manifestou através de um médium sonambúlico. Eu nunca havia contado desses episódios nenhum. O espírito se manifestou, olhou para mim e disse: você se lembra do dia 29 de junho de 2002? Eu não estava nem lembrado, eu não associava a data. E ele disse: eu vou me contar. Você estava em Arco Verde, com fulano, Beltrano, Cicrano, e Beltrano, que era seu amigo, simplesmente entrou numa espécie de agressividade. Era eu. Você se lembra da ocasião X, da ocasião Y, que começou a dizer. E eu, o médium, não sabia de nada. E aquele espírito ali, é meu amigo, muito bem. Comecei a conversar com ele, um adversário do passado, as ameaças que os espíritas já conhecem, dizendo, e ali eu pude perceber a riqueza da mediunidade. Eu conversei com ele, eu disse: meu amigo, você está perdendo o seu tempo, porque eu estou muito bem. À medida que você me agride, eu cresço. E sabe por que eu ainda recebo suas agressões? Porque eu sou pior ou igual do que você. No momento que eu estiver melhorzinho do que você não vai ter acesso a mim, vai ficar solitário, sozinho, pedindo inclusive a minha companhia. Mas muito bem, continue. Você é uma bênção na minha vida. A bênção, ele se irritou. Ele disse: você é uma bênção, ademais, você não tem esse poder todo. Por exemplo, você está agora aqui nessa sessão mediúnica. Eu vim porque quis. Não veio não. Você veio trazido pelos benfeitores espirituais. Quer ver? Experimente sair agora, tem que sair. Era o seu ponto fraco. Ele então se desequilibrou e se irritou. E eu disse: meu amigo, eu estou tranquilo, você que está desequilibrado. Comecei a conversar. Se fez meu amigo. E de vez em quando ele se comunica até hoje, dizendo: eu fui ver, de repente ele está até aqui, fui ver uma palestra tal, sua, etc. E ainda fica me espionando até hoje com o aniversário do passado. A mediunidade vem nos dizer que ninguém está só, todos estamos acompanhados. Vale a pena, portanto, ser médium do bem. Mesmo aqueles que não entram em transe mediúnico, médium da caridade, médium do amor, para introduzir os fenômenos da abnegação e da delegação sem jaça. Reflexionemos sobre isso para termos paz e para alcançarmos o mediunato, que é o apostolado da mediunidade, conforme recomenda o Livro dos Médiuns. Muita paz.